dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu amor, de falar da tua graça, Senhor. Te agradecemos e pedimos a tua ajuda, Pai. Amém. Queridos, como é importante, eu repito, levar pessoas a Cristo. As pessoas, quando são levadas a Cristo, elas são abençoadas. Tem os pecados perdoados, ela é curada, ela é abençoada. E nós somos os agentes para fazer isso. Só nós. Ninguém mais. Anjos, quem quer que seja, não existe. As pessoas, se elas não ouvirem de Jesus, elas não serão salvas, elas não serão abençoadas. E não há outro meio delas ouvirem, se não for através de mim e através de você. Nós temos essa responsabilidade, só nós e mais ninguém. Nenhum ser, nenhum animal, nem nada, só nós. Nem Deus, porque o próprio Deus, para as pessoas são salvas por meio da palavra. E a palavra não anda sozinha, ela precisa de um veículo, ela precisa de um meio. E esse meio é o homem. Esse meio é o homem. Claro que é Jesus que salva, Jesus é que é o intermediário, nós só temos um intermediário entre Deus e o homem. Mas para que a pessoa tenha acesso a esse intermediário, ele precisa de ouvir de homens, a palavra por meio de homens. Esse texto que nós lemos é o seguinte: Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Pedro. Cafarnaum fica a uns 32 quilômetros de Nazaré, fica no estado da Galileia. Nazaré era a cidade de Jesus, né? Jesus, o Nazareno, né? O Galileu porque era do estado, né, da província da Galileia, e Nazareno porque era de uma cidadezinha muito pobre, de chão, as casinhas de barro batido, né, telhado de capim. Lembrei de alguma coisa que eu escrevi, né? Algumas pessoas talvez tenham lido no Facebook da minha infância. Então, quando eu falei de casinhas, né, lembrei dessas casinhas onde eu morava, que era uma cidadezinha bem, né, humildezinha, que chamava Faz Tudo. Então, Nazaré era mais ou menos como Faz Tudo. E era uns 32, 35 quilômetros de Cafarnaum, onde morava Pedro. E Jesus, na época do ministério dele, disse que ele foi morar em Cafarnaum, provavelmente na própria casa de Pedro, porque na casa de Pedro, em Cafarnaum, era mais estratégico, era uma cidade beira-mar. Então, sempre que diz que Jesus estava nas margens do mar da Galileia, ele estava ali em Cafarnaum. Ali era o quartel-general. Sempre ele saía nas suas missões, pregando, curando e ensinando. E aí ele voltava para Cafarnaum, para a casa de Pedro. E ele, nessa época aqui, desse texto, ele estava por ali fazendo uma turnê, ele tinha realizado muitas curas um pouco antes,
Por exemplo, de lá de Cafarnaum ele tinha ido para os Gadarenos, né? E houve aquela passagem que ele libertou aquele Gadareno. Ele curou o servo de um centurião lá em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro. Então ele tinha feito muitas coisas de forma que ele estava muito popular nessa questão de cura. E até hoje vocês sabem como é que é, né? Onde está fazendo milagre, ali a multidão, né, aglomera para poder receber um milagre. Não importa de onde venha, mas ele quer um milagre. Simplesmente um milagre. Ele não tem muito compromisso, ele quer apenas um milagre. E quando eles ficaram sabendo, as multidões ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e que ia pregar na casa de Pedro, eles foram para lá, era muita gente, muita mesmo, multidão, em busca de uma cura, em busca de ouvir Jesus, em busca de um milagre. E aí eu me lembro Jesus sozinho, né, quando foi crucificado, sem ninguém, pensando, cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal que andava atrás de milagre, de bênçãos materiais? Tinham sede de bênção, mas não tinha sede de Deus. E aí a casa encheu. Jesus estava provavelmente na sala, encheu a sala, encheu os quartos, encheu, as pessoas ficou em volta da casa para ver da janela, da porta, mas encheu também, encheu o quintal, e já estava saindo para a rua. Era muita gente que estava ali para ouvir e receber alguma coisa, algum favor, né, do Senhor. E 4 homens tinham um amigo que era paralítico, e eles creram que se eles levassem o paralítico seria curado. Certamente ele era tetraplégico, né? Braço, perna, pela forma que eles levaram ele não tinha nenhum movimento. Tiveram que levar ele na própria cama. E aí cada um pegou num canto da cama e foram, né? Sabia que Jesus estava ali, e eles foram levando aquele paralítico para ser curado. Mas qual não foi a decepção deles? Quando chegou, certamente de longe, já viu no portão, já que o negócio estava lotado demais, não tinha como entrarem. E eles não desistiram, eles foram, e chegando naquela multidão, não sei como eles fizeram, mas eles chegaram até a casa, para que pudesse entrar na porta, não é? Talvez tanta gente passar em cima das casas. Ficaram também na porta, na janela, não adiantava, porque não tinha como, ninguém deixou eles entrar, estava muito aglomerado, muito lotado. E aí eles tiveram a ideia de subir com o paralítico. E aí eles subiram com o paralítico, cavaram um local, depois a gente vai falar melhor sobre isso, no telhado ali, exatamente onde Jesus estava, desceu com o paralítico. E aí Jesus, vendo a fé deles, disse, os seus pecados estão perdoados. E ali estavam os fariseus, pela posição que eles estavam, certamente foram os primeiros a chegar, né, porque estavam muito próximos de Jesus, e eles vendo isso, arrazoaram no coração, pensaram simplesmente, dizendo, quem é esse cara? Que ousadia, que a petulância desse cara, porque eles já estavam lá exatamente, né, para criticar, para analisar, para fazer uma análise teológica da vida de Jesus, já que já viu aquelas pessoas que já vai para fiscalizar, que já vai com aquela maldade no coração, com aquela perversidade. É assim que eles estavam, e já, não é, discordando, qualquer coisa que dissesse ali, que Jesus dissesse, que Jesus fizesse, né, eles iriam severamente, cruelmente, não é, atacar. E ele disse que a petulância, que ousadia, como é que ele tem coragem de falar? Só Deus pode fazer isso. E aí, queridos, Jesus usa um atributo que é só de Deus, que nem o demônio, nem os demônios, ninguém tem. É o atributo da onisciência. Se eles fossem tão bons assim, eles deviam ter percebido, né, que ninguém tem esse atributo. E aí, Jesus, pelo Espírito, ele percebeu, ele viu que eles estavam zoando no coração. Era no coração. O texto diz no coração, então eles estavam pensando. E Jesus diz,
Por que vocês estão arrazoando acerca dessas coisas? Certamente, pelo menos um susto muito grande eles levaram. Imagina, o senhor está pensando uma coisa e vem alguém e diz: por que vocês estão arrazoando acerca dessas coisas, do fato, me criticando do fato de eu perdoar pecado desse homem? Qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o seu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado, eu te digo: levante, tome a tua cama e vá embora, vá para a sua casa. Imediatamente aquele homem, certamente com aqueles bracinhos parecendo nem sei o que, né, muito obeso, porque ficava só deitado com aqueles bracinhos secos, sem osso, aquelas perninhas mirradas, né, e começou a esticar e criar nervos e criar osso imediatamente, rapidamente, as pernas e os braços, e ele tomou a forma ali à vista de todos, e ele pegou o seu leito, né, e aí certamente o pessoal abriu para ele, e nesse momento diz que todo mundo começou a glorificar a Deus, porque jamais vira coisa dessa forma. Mas é interessante esses críticos, né, esses teólogos, pensar dessa forma. E é interessante o que Jesus fez também, porque de fato falar os seus pecados são perdoados era muito mais fácil do que dizer levanta, toma o teu leito e anda. Porque falar é fácil, né? Falar, eu posso falar qualquer coisa, mas Jesus mostra na prática, ou seja, se ele tinha essa autoridade para fazer isso, então ele tinha autoridade para perdoar pecado também, porque quem poderia fazer isso se não fosse o próprio Deus? Ele não invocou, se nós orássemos, nós não diria isso, levanta, toma o seu leito e anda, nós diríamos em nome de Jesus, é Jesus que faria, em nome de Deus, do Deus de Israel, mas Jesus não usou nenhuma expressão, não invocou nenhuma entidade superior, ele simplesmente disse, olha, levanta e vai embora, como alguém que é o Criador, como o próprio Criador que criou todas as coisas. De fato, ele criou, né, da mesma forma que ele disse para o mar, né, ele falou, mar, fica quieto, porque ele é o Senhor, ele fez o mar, então o mar teve que obedecer, e ele falou para aquele homem para provar. Mas esses homens cegos, envolvidos pelo egoísmo, pelo o pecado, pela dureza de coração, eles não conseguiram perceber isso. Mas enfim, queridos, depois de falar alguma coisa sobre esse texto, eu gostaria de falar sobre a importância de levar pessoas a Cristo. Como é importante levar pessoas a Cristo. Os 4 homens que o digam, né, porque eles presenciaram uma coisa tremenda, vendo aquele homem sendo curado espiritualmente, vendo aquele homem sendo curado fisicamente, e porque eles levaram aquele homem. Aqueles 4 homens que o digam, como é importante levar o necessitado até Cristo. O que os 4 amigos fizeram para levar aquele homem a Jesus? Primeiro, eles enfrentaram muitos obstáculos. A gente enfrenta muitos obstáculos para levar pessoas a Cristo. No verso 3 e 4, né, fala dos obstáculos. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja bem, queridos, aquele homem, ele estava numa cama. Provavelmente ele era obeso, como é que ia levar? Não tinha como pegar aquele homem que não tinha os braços, talvez, como eu já disse, mirrado, ia pegar aonde? As pernas. A única forma era levar a própria cama dele. Aí começam os obstáculos. Porque, imagina que coisa ridícula, para a rua fora, levando uma cama, carregando uma cama para a rua fora. Né? As pessoas vendo e zombando, né, e rindo, olha que coisa ridícula, que coisa engraçada.
4 homens, cada um levando, né, esse homem. E chegando lá, nós já falamos sobre o obstáculo da multidão. Havia uma multidão, não tinha como eles passarem ali, o trabalho que eles tiveram para chegar até aquela casa. E quando chegaram na casa, os obstáculos ainda aumentaram, foram maiores ainda os obstáculos. Porque, vejam bem, as casas da Palestina, nessa época, eram casas que eles tinham um teto, para eles ficarem aquecendo, enfim, e tinha uma pequena escada que subia, uma escada externa que subia para cima, né, para o teto. Mas, certamente, eles não subiram pela escada, porque seria muito difícil. A única forma mais prática era eles subir com cordas. Ficaria 2, então, embaixo e 2 em cima, né? Então eles iam subir por meio da corda. Então, subindo, aquele homem, né, às vezes, um puxou a corda mais alto, puxou mais, e a outra corda ficou mais baixa, ele começando a cair, puxa, porque senão ele vai cair. Até que colocaram o homem em cima lá do telhado. Agora, a dificuldade, como é que ia baixar? Porque quando a gente está em cima do telhado, você já pensou, a gente não sabe nada embaixo, o rumo de nada. A gente não sabe onde é que fica a sala, onde é que fica o banheiro, a gente fica totalmente perdido. Quem já subiu em casa que mexe com construção sabe como é que é. Então, difícil. Agora, então, teria que achar exatamente o ponto que Jesus estava para que eles pudessem descer. Como é que eu sei que eles usaram cordas? Pelo texto, quando você lê o texto, né, vai interpretar o texto, fica quase que óbvio, porque como é que eles desceram o homem no ponto exato que estava Jesus lá de cima, se não fosse por uma corda? Então, é por isso que eu falo de corda, e parece que a gente está criando algo fictício, mas é tudo baseado no texto mesmo. E aí, eles tentam, colocam o ouvido para ver onde é que está o som, aí furam um buraco, lá era fácil de furar, né? Era barro batido com capim, e de repente fura um buraco lá e olha, não é lá, banheiro, por exemplo, né? Aí, opa, foi mal, desculpa aí, outro lugar, até que acha o lugar exato, aí abre um buraco grande que cabe a cama, então desce aquele homem até onde Jesus está. Veja quantos obstáculos eles enfrentaram. Ele não andava, provavelmente era obeso, carregando aquela cama, tendo toda essa dificuldade, os olhares críticos e zombeteiros, o ridículo, a aglomeração, não é? Tantos obstáculos. Para levar pessoas a Cristo, enfrentamos obstáculos, queridos. Quais obstáculos nós enfrentamos para nós levarmos pessoas a Cristo? Qual obstáculo? Qual obstáculo que você enfrenta? Qual obstáculo que você enfrenta para levar pessoas a Cristo? Ou, se você quiser, para levar Cristo até as pessoas. Qual é a barreira? É você mesmo, está dentro de você? Enfim, qual é? Pensa aí, qual? Posso ajudar você um pouco. Medo do ridículo, por exemplo. Ser ridículo. Né? Eu lembro da pessoal lá na rodoviária, né, com aquela cornetinha lá e outros, né, ali, enfim, medo do ridículo, da zombaria. Seria timidez, insensibilidade da sua parte, indiferença. Sensibilidade, indiferença. Para quê? Não sinto a mínima necessidade. Falta de paixão, falta de amor. Qual o obstáculo? Eu acredito que um dos maiores obstáculos é esse, exatamente a falta de amor, falta de paixão. Esse é o combustível, essa é a motivação que faz com que a pessoa leve outras a Cristo. É a paixão pelas almas, é o amor. Esse é o maior. Mas pensa aí, qual é o obstáculo? Falta de iniciativa. Você não tem iniciativa, um cara que não tem iniciativa.
sente-se incapaz. Eu sou muito, não tem como, não sei nada, não sei falar nada de Jesus. Eu não sei se foi nessa última pregação que nós vimos, né, que o pregador falou que se você não sabe nada, então fala o que Jesus fez. Diz que todos nós sabemos o suficiente para levar uma pessoa a Cristo, para converter uma pessoa. Todos nós. É só falar o que nós sentimos, o que aconteceu com a gente. Então, queridos, o que te impede? Qual o obstáculo? Seu pecado impede? Seria pecado. Tem pecado que é um obstáculo. A pessoa, movida por aquele pecado, ele não se sente motivado, ele não se sente digno, ele não, vou levar essa pessoa para onde? Nem eu não. Entende? São muitos os obstáculos a ser transpostos, a ser vencido. Quais os obstáculos de você levar pessoas a Cristo, uma vez que você sabe que essa é a sua obrigação, essa é a sua missão? Esses homens nos ensinam como devemos proceder com aquele que tem alguma dificuldade. Eles de fato não mediram esforços, eles traçaram essa meta e ninguém tirou, não é deles, ninguém tirou. Esses homens, queridos, eles inventaram uma forma, eles deram um jeito para romper com os obstáculos. Eles inventaram um jeito. Não tinha jeito, era complicado, era difícil, estava além sentiam limitados, mas eles foram criativos, eles inventaram um jeito de levar aquele homem a Cristo. Eles deram um jeito, olha o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, eles, de uma forma criativa, eles não tinha como, era muita gente ali, eles por cima, por baixo, de lado, pá, e não tinha jeito, e até que chegou em cima também não teve, então eles inventaram de abrir uma brecha ali, né, e descer aquele homem por uma corda. Então eles tiveram criatividade. Será que você não consegue inventar uma forma, criar uma forma, ser criativo, inventar um jeito de romper com as barreiras, vencer essas barreiras? Pensa em toda o mecanismo, a engenharia daqueles 4 homens. É necessário criarmos uma alternativa, queridos. Descobrirmos uma maneira criativa. É necessário fazermos isso. E ainda, pensa aí numa maneira, como levar uma pessoa até Cristo para que ele ouça da palavra, ou levar Cristo até a pessoa. Qual seria uma forma? Poderia ajudar você também a pensar nisso. Podemos oferecer um culto no lar, um DVD bom, né? Recentemente nós assistimos um filme, Os Corajosos, que mexe, né, tanto. Oferecer um DVD, oferecer um livro. E aí se eu colocasse você para pensar e dizer, você poderia até me ajudar, né, nessa busca criativa de levar pessoas a Cristo, criar uma forma, por meio de formas que a gente age, por meio de, enfim, dependendo do contexto, do momento, você precisa ser criativo. Você tem criatividade para as outras coisas, no ramo do negócio, do marketing, enfim, você tem criatividade, então invente uma forma criativa para fazer isso, para levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo é a coisa mais importante do mundo. Não existe uma coisa mais importante do que levar pessoas a Cristo. O Espírito Santo proporcionará as oportunidades. Ele proporciona as oportunidades. Ele faz tudo, é só você se posicionar. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos diante de autoridade, pessoas cultas, que não precisa se preocupar, pode apenas abrir a boca, que o Espírito Santo vai falar, vai colocar as palavras certas, né, para nós falarmos.
Então, o Espírito se encarregará de fazer isso. Nós precisamos ser criativos e ter iniciativas. Aqueles homens, queridos, ainda, eles creram que o homem seria grandemente abençoado. Eles creram. O versículo 5 diz isso. Lá no versículo 5 diz assim, ó, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o verbo aqui, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, obviamente que está se referindo aos 4 homens, e não ao homem paralítico. A fé era deles. Eles tiveram fé, eles acreditaram que se eles levassem aquele homem a Cristo, aquele homem seria abençoado. Se eles levassem, eles creram, é por isso. Isso é a motivação, queridos. Isso é a motivação. Isso é tão importante quanto o amor. É uma das coisas mais importantes, mais motivadora, é a fé. Ou seja, o amor é imprescindível. Se a pessoa não tiver paixão, não tiver amor pelas almas, ela não vai conseguir. Mas a fé é importante. Se ela crer, é a fé daqueles homens. Jesus viu a fé deles. Jesus agiu por meio da fé deles. E vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico, né, estão perdoados os seus pecados. Eles não fariam todo aquele esforço se não crescem. É a fé que nos faz esforçar e pelejar e pagar o preço para levar pessoas a Cristo. Amor e fé, eis as motivações. É interessante observar que Jesus primeiro curou a alma do paralítico, está no versículo 5, né? Chegaram com o paralítico lá, o paralítico querendo andar, precisando de curar, e ele vai logo, estão perdoados os teus pecados. Versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus se preocupa primeiro com o espiritual, com a doença da alma, que é pior do que a doença física, porque a doença física não leva para o inferno, mas a doença da alma, sim. Então Jesus agiu naturalmente, ele sabia a prioridade, sem nenhum, ele curou, vendo-lhes a fé, poxa, que fé maravilhosa, eu vou perdoar os pecados desse cara, eu vou dar a ele a coisa mais preciosa, eu vou curar a alma dele, eu vou perdoar. Essa é a verdadeira visão do Evangelho, é a cura, primeiro, da alma. Quem realmente é verdadeiramente crente, ele prefere a cura da alma em primeiro lugar. Ele clama em primeiro lugar, mais do que dinheiro. Se colocasse diante dele, qual que você quer? Um caminhão cheio de dinheiro ou a cura da sua alma? Ele não titubeava. Eu quero a cura da minha alma. Esse é o verdadeiro evangelho, e esse é o verdadeiro evangélico. É aquele que vê a prioridade, e é o que Jesus viu, os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou os pecados do paralítico, mostrando ser este o seu maior problema. O maior problema daquele paralítico não era ele ter as mãos, as pernas, estar ali quase inerte. Mas o problema maior dele era o pecado. Essa era a maior cura, uma cura muito maior do que a cura física. Jesus considera o pecado como a maior doença, e de fato, a maior doença é o pecado, queridos. É o pecado. O perdão do pecado elimina a raiz de muitas doenças espirituais e físicas. Numa maneira geral de dizer, toda doença é consequência do pecado. Por quê? Porque se o homem não tivesse pecado no jardim do Éden, não existiria doença, não é? Então, a raiz da doença está exatamente no pecado. Então, Jesus primeiro cura a alma daquele homem. Mas Jesus cura o corpo dele também, logo em seguida, né? Jesus, na ordem, a prioridade primeiro é a cura da alma. Por isso que eu sempre digo para vocês que o Evangelho, a mensagem central do Evangelho, se eu sair divulgando aí, eu preciso
divulgar um evangelho autêntico. Então eu tenho que proclamar esse evangelho que cura a alma em primeiro lugar. Só que não vai surtir efeito, né? Como é que eu vou sair pregando o evangelho que cura a alma? O pessoal não quer ter a alma curada. Eles não querem ter a alma, eles querem ter o corpo curado. Porque eles são materialistas, eles só pensam no corpo. Então não vai adiantar eu dizer a verdade. É melhor eu mentir. É melhor eu inverter a mensagem do evangelho, distorcer e falar apenas em cura, e nem citar a cura da alma. Nem precisa. Bobagem. Nem precisa citar isso. É só mesmo a cura física que eu devo falar. Mas isso vem depois. O Senhor tem misericórdia. Quando você tem os pecados perdoados, Deus cura também o seu corpo, né? Cura e abençoa. Mas a mensagem central é essa. Nos versículos 11 e 12, nós vemos que Jesus cura de fato o corpo daquele homem. Quando ele diz assim, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jesus curou aquele homem por completo. Que coisa maravilhosa. Aquele homem, alguém levou ele a Cristo e ele foi muito abençoado porque alguém levou ele a Cristo. Como é importante, eu repito, levar pessoas a Cristo. Como é importante levar pessoas até Cristo, para que elas sejam totalmente abençoadas pelo Senhor. E é uma maneira de dividir também a bênção, né? Você foi abençoado, então leva outros que eles também vão ser abençoados. Eles vão ser grandemente abençoados. Como é importante levar pessoas a Cristo. Eu tenho alguns testemunhos, e você também certamente tem, de pessoas que você levou a Cristo, pessoas perdidas, que estava realmente, talvez nem existia mais, mergulhado nas drogas, no roubo, né? Pessoas que você vai evangelizar e com medo deles pegar os seus pertences, e a pessoa totalmente afundada, e você vê essa pessoa hoje abençoada, com carro novo, muito bem empregada, né? Dando testemunho, crente, na presença de Deus, porque você levou ela até Cristo. Porque quando a gente leva as pessoas a Cristo, elas recebem a bênção do Senhor, a começar pelo espiritual, porque Jesus vê o espiritual e Ele cura primeiro a alma, perdoa os pecados e aí começa a abençoar a pessoa gradativamente. Tá certo? A atitude daqueles homens levou muita gente a glorificar a Deus. Muitos glorificaram a Deus. É isso que acontece. Você leva a pessoa a Cristo, ele recebe a bênção, e a bênção é por tabela, e muitos veem aquilo ali, muitas pessoas são edificadas ao redor. As pessoas são obrigadas a dar glória a Deus. Os parentes que conhecia ele, que quando era naquele mundo, que estava naquela situação, agora que serve a Deus, está abençoado, queiram ou não queiram, são obrigados a se curvar diante de Deus e dizer, esse Deus é bom, Deus realmente é maravilhoso. Então não é só a pessoa que é edificada, mas você leva muitos, através daquela pessoa que você levou a Cristo, a darem glória a Deus. Vamos ver se é isso mesmo que o texto está dizendo, no versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. E o nome de Jesus foi glorificado, foi exaltado por uma multidão. Concluindo, queridos, eu aprendo mais algumas coisas desse texto. Primeiro, é que Deus às vezes utiliza de fé, ou da fé de terceiros, para curar, para abençoar. Ele usa, não da fé daquela pessoa, mas usa da fé de terceiros, porque no versículo 5 nós vimos isso. Vendo-lhes a fé, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Então foi a fé daqueles homens, a fé de terceiro, a sua fé pode atuar na vida do incrédulo, do enfermo,
Se você crê que Jesus pode curar ele, Jesus cura independentemente da fé dele, por causa da sua fé. Jesus salva ele por causa da sua fé. Deus salva o seu parente que você está orando por causa da sua fé. Até porque ele não tem nem como exercitar a fé, porque ele está morto. Não tem como ele exercitar a fé, e Deus utiliza da sua fé. E você tem fé o suficiente, você que está orando pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu parente, pelo seu amigo, para a conversão dele, você tem fé o suficiente, porque Deus vai agir por meio da sua fé, e não da fé dele, porque ele não tem fé. Perceba que o texto é claro: vendo-lhes a fé, o Senhor disse, os seus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, o Senhor diz, pega o teu leito e vai para a tua casa. Então ele usa a fé de terceiros para curar. Essa passagem nos ensina sobre o valor da intercessão, queridos. Como é importante a intercessão. Tudo que esses 4 caras fizeram é intercessão, eles intercederam. A intercessão, é por isso que eu falo que a intercessão é amor. A pessoa tem que amar para interceder. Então eles pagaram esse preço enorme. Quando Jesus viu como eles acreditavam tão intensamente que ele socorreria o amigo deles, disse: filho, os seus pecados estão perdoados, toma o teu leito e anda. Quando Jesus viu o esforço deles, a fé, Jesus não podia decepcioná-los. Eles criam que o amigo deles iria ser salvo. Eles creram que o amigo deles iria ser curado, que Jesus ia curar, e Jesus não conseguiu deixar de fazê-lo. Então, se você tem fé, se você esforça, se você paga o preço, saiba que se ainda não aconteceu, vai acontecer. Continue pagando o preço, continue carregando essa cama com dificuldade e passando entre a multidão e subindo na parede com cordas, e enfim, continue pagando o preço. Leva essa pessoa a Cristo. Continue, não desista não. Não desista não, porque vai chegar um momento que Jesus vai dizer, vendo-lhe a fé, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Pega a tua cama e vá para a tua casa. Mas creia e busque, interceda. Nós vemos aí a importância da intercessão e aprendemos ainda que a intercessão é feita com amor. Quem não ama não intercede. Quem não ama apenas diz meras palavras. Isso não é intercessão. A intercessão é com amor, brota do coração da gente. É o sentir a dor do outro. É o sentir a necessidade do outro na própria pele. Um dos obstáculos de levarmos pessoas a Cristo, eu repito, gente, é o pecado. É o nosso pecado. Tudo isso resume em pecado. Tudo que é obstáculo é pecado. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos prepare para levarmos pessoas a Cristo, porque esse é o nosso trabalho. Levar pessoa, leve, continue pagando o preço, carregando, crendo, tenha fé, que o Senhor vai ver a tua fé e vai dizer, vendo-lhes a fé. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar a Deus. Esperar a Mônica terminar de anotar. Pode anotar, Mônica, é bom a gente ver alguém assim, anotando, tá? É bom. Senhor, muito obrigado por este momento aqui, por este culto de domingo, Deus, onde nós fizemos essa breve reflexão aqui, tão importante, tão necessária, tão urgente. Quantas pessoas que precisam ser levadas a Ti, Senhor. Esse é o meio que o Senhor escolheu para salvá-las, para curá-las, para abençoá-las. O Senhor escolheu o meio, e o meio somos nós. Somos nós. E, de fato, temos os obstáculos pela frente, mas temos que crer e vencer, sermos esforçados, e para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. O Senhor perdoa nossos pecados, nossa negligência, nosso desânimo, nossa falta de amor, nossa falta de fé, nossa indiferença. Tem faltado amor, paixão pelas almas, é por isso que nós não temos feito a Tua obra, levado pessoas, nós não temos amado.
essas pessoas como deveríamos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos perdoa, nos purifica e nos abençoa. Faça isso, Senhor, para nós. E é no teu nome que oramos. Amém e amém, Senhor. Queridos,